Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Sabe de uma coisa, Joana? Num lugar como este aqui, o Porto de Santos, fica mais fácil perceber como o intercâmbio entre os mais diferentes países do mundo tem se intensificado, né? Isso aqui tem tudo a ver com a chamada globalização. É verdade, olha só. São navios de diferentes países levando e trazendo todo tipo de mercadoria. É verdade. Agora, como é que será que anda a globalização para quem vive aqui, na América do Sul como a gente, hein? Será que o comércio e a integração também tem se intensificado entre os países latino-americanos? Olha, eu pergunto mais. Qual o papel do Brasil nessa integração latino-americana? Bom, esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Como está a integração entre os países latino-americanos? E qual o papel do Brasil na integração latino-americana? A teleaula está começando. Nesta teleaula, vamos observar qual a importância da formação de blocos econômicos no mundo contemporâneo e aprender que o processo de integração regional na América do Sul é um importante mecanismo para a racionalização do uso compartilhado de recursos naturais, principalmente energéticos. Também para a melhoria das condições sociais da população e a consolidação da democracia no subcontinente. Vamos ver a importância de iniciativas de integração regional como o Mercosul, o Pacto Amazônico e a Unasul. E avaliar qual a importância do papel do Brasil neste processo. E aí, tá pronta? Sempre. Vamos nessa? Vamos embora. A globalização favoreceu o processo de formação de blocos econômicos como alternativa para ampliar as áreas de mercado e também negociar em melhores condições com as grandes corporações multinacionais. Esse negócio de blocos econômicos como o Mercosul não entra direito na minha cabeça, Joana? Ó, tá lento de novo, ó. Vamos ter que trocar esse computador por um modelo mais atual. Olha aí, tá aí um bom exemplo. A gente vai ter que trocar de computador, certo? Então a gente vai até a loja, escolhe uns modelos, vê os preços e negocia um desconto. Mas o que isso tem a ver com blocos econômicos como o Mercosul, Joana? Então, comprar um computador é uma coisa. Agora imagina, se nós reunirmos 100 amigos para comprar 100 computadores, imagina o poder de negociação que a gente não vai ter com o gerente. Mas eu não tenho 100 amigos para montar um bloco econômico, né, Joana? Tudo bem, eu tenho um exemplo melhor. O melhor e mais bem-sucedido exemplo de bloco econômico é a União Europeia. O pós-guerra encontrou a Europa destruída pela guerra, mas mais do que isso, bastante desarticulada, não é? Abrigava países perdedores como a Alemanha e países vencedores, e eles tomaram a decisão de construir uma Europa mais coesa. Eles estruturaram todo um conjunto de instituições até conseguir ter hoje um parlamento europeu que é eleito nos países, junto com os parlamentares que vão atuar nos países. Uma coisa interessante é que eles de vez em quando fazem também diálogos com a população. Eles usam o instrumento do plebiscito e eles atuam priorizando o investimento em regiões que são menos desenvolvidas. Alguns países, vários deles, já têm uma moeda única. E nada integra mais uma região do que ter uma moeda única. Essas coisas não acontecem assim do dia para a noite, entende? Mas é essa integração que está acontecendo com o Mercosul. No caso da integração sul-americana, nós já temos um bom caminho andado. Já existiram várias iniciativas, como a LAUC, a ALAD. É um processo. E tem outras iniciativas em andamento, como o Pacto Andino, a Unasul. Ô, Joana, eu posso falar sinceramente? Pode. Eu ainda não peguei o espírito da coisa. Vamos pensar um pouco. Globalização, formação de blocos econômicos, intensificação do intercâmbio comercial. Até aí tudo bem, mas sempre ouvimos dizer que quando um produto vai de um país para o outro tem que pagar taxas, impostos. Aí ele fica mais caro, menos competitivo.
não é bom para os negócios. A formação dos blocos econômicos deve ter alguma solução para isso. Lógico que tem. Este é um dos pontos de partida dos blocos econômicos, a união alfandegária. O princípio da união alfandegária pressupõe a adoção de um mesmo regime tarifário para as nações que a integram, abolindo as barreiras entre elas e apresentando-se como uma entidade única perante o comércio internacional. Seu Alceu, imagine que o senhor quisesse ampliar os seus negócios. O que o senhor acha de ter como clientes um mercado com mais de 250 milhões de consumidores e com dinheiro no bolso equivalente a $1 trilhão? Seria ótimo, né? Muito bom, né? Seria um bom negócio, mas a gente vê uma impossibilidade de poder existir. Eu acho que esse mercado não existe em algum lugar no mundo, não. 250 milhões de consumidores e um produto interno bruto na casa de $1 trilhão. É com o peso desses números que os países integrantes e os membros associados do Mercosul pretendem ingressar na economia mundial. O Brasil é a principal economia nacional a integrar a União, seguido pela Argentina. E as possibilidades de sucesso dependem muito das políticas internas de seus membros, que têm muitas diferenças entre si. O Mercosul é um processo de integração comercial e que nos últimos anos derivou também para uma integração política, social, meio ambiente e outras áreas. É um processo importante para o Brasil, para a integração regional, integração dos países aqui. Há muitas dificuldades, mas gradualmente a gente vai avançando. Para nós, para aumentar a nossa participação no mercado regional, nossa presença aqui na América do Sul, nós precisamos melhorar a integração física, aproveitar melhor a integração energética e ampliar as relações comerciais com todos os países da região. Nossa, puxa vida, não imaginava isso não. 250 milhões de consumidores, um PIB de $1 trilhão. Não imaginava que o Mercosul era essa potência. E a gente acabou de ouvir que o Mercosul não é só esse intercâmbio comercial. Tem a ver também com a utilização racional dos recursos naturais, principalmente energéticos, com a melhoria das condições da população e com a consolidação da democracia no subcontinente. E você sabe como é que começou tudo isso? E você, sabe? Em 1991, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina firmaram o Tratado de Assunção, destinado a aumentar a cooperação econômica e favorecer o processo de integração regional do Cone Sul. Nascia assim o Mercosul. Pouco a pouco, os países da América Latina começaram a firmar acordos tarifários especiais com o Mercosul. Em 1996, o Chile e a Bolívia. Em 2003, veio o Peru. Em 2004, a Colômbia e o Equador. Assim, cada um deles passou a ser considerado como membro associado do Mercosul. A Venezuela, que havia se associado ao bloco em 2004, posteriormente solicitou sua adesão como membro pleno. Olha só, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, tem ainda o ingresso da Venezuela como país membro, depois tem Bolívia, Peru, Equador, Colômbia como membros associados, ou seja, esse Mercosul tem país para todo gosto, né? É verdade, o Mercosul agrupa parceiros muito diferentes entre si, principalmente se a gente olhar do ponto de vista do seu potencial demográfico e econômico. O Brasil e a Argentina são as principais economias sub-regionais. A Venezuela vem em seguida e se destaca por suas grandes reservas de petróleo que garantem sua posição de maior produtor e exportador de óleo cru da América do Sul. Já o Uruguai e o Paraguai são economias menores e com grandes dificuldades para acompanhar os movimentos comerciais de seus parceiros maiores. O Chile e a Bolívia, que são membros associados do Mercosul, possuem muitas diferenças entre si, inclusive uma questão geopolítica quanto ao acesso soberano da Bolívia ao mar, perdido para o Chile desde a Guerra do Pacífico no último quartel do século XIX. Na Bolívia, está acontecendo algo que é bastante significativo para toda a América do Sul. A crescente participação das populações que estiveram marginalizadas por séculos do processo de participação política e hoje desempenham um papel na busca de alternativas de desenvolvimento. Depois das redemocratizações dos anos 70, o Brasil se aproximou mais dos demais países latino-americanos, em particular os sul-americanos,
Há obras hoje em dia bem grandes de infraestrutura na área de energia, de estradas, que vão no sentido de uma maior integração. No caso do Mercosul, a concorrência interpaíses ainda é grande, as balanças comerciais são muito desequilibradas ainda, há concorrências internas, em grande parte ainda um tratado de comércio, certo? Em termos do Pacto Amazônico, já há uma secretaria montada e é fundamental que nos fóruns internacionais, que hoje em dia são muito preocupados com a Amazônia, se apresente uma posição articulada, comum aos países amazônicos, então nesse sentido altamente positivo, certo? E a Unasul é a tentativa de um contato mais estreito, seja no âmbito econômico, mas também no âmbito militar, de forma a concretizar esse desejo de integração e de uma participação mais unitária no mundo globalizado. João, você tem ideia do que você está vendo aqui bem diante dos seus olhos? Mas é claro que eu tenho. Eu estou vendo o efeito concreto do processo de integração regional da América do Sul. Disse bem, processo. É como o carregamento de containers. Tem que ser feito aos poucos. É verdade. E no processo de aprendizagem, chegou a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, vimos qual o papel do Brasil na integração latino-americana. A partir desta pergunta, nossa teleaula discorreu sobre a importância da formação dos blocos econômicos no mundo contemporâneo. Aprendemos que o processo de integração regional na América do Sul é um importante mecanismo para a racionalização do uso compartilhado de recursos naturais, principalmente energéticos, também para a melhoria das condições sociais da população, diminuição das desigualdades sociais e a consolidação da democracia no subcontinente. E vimos a importância de iniciativas de integração regional como o Mercosul, o Pacto Amazônico e a Unasul. E também a importância do papel do Brasil neste processo. E aí, João, já sabe qual o papel do Brasil na integração latino-americana? E o que podemos esperar de iniciativas como o Mercosul, o Pacto Amazônico e a Unasul? E você, já consegue responder essas perguntas? É claro que consegue, mas para garantir a sua aprendizagem, você já sabe. Fique de olho no livro de estudos. Bons estudos e até a próxima.